Há muitos anos atrás, uma pessoa boa e muito humilde disse as seguintes palavras: meu rosto está vermelho de tanto chorar e há escuridão em volta dos meus olhos. São palavras tristes, não é? Talvez você se identifique com essas palavras. Talvez você se pergunte: por que a vida é tão difícil para mim? Agora que arrumei um emprego, veio a doença. Agora que me curei da doença, perdi o emprego. Agora que a minha vida parecia estar tudo bem, fico sabendo da traição da minha esposa, do meu marido, problemas com filhos, saudades de pessoas que se foram. Enfim, muitos problemas, não é? Talvez você sinta seu coração apertado, esmagado, e talvez não tenha mais motivo para sorrir. Então você talvez possa dizer, igual a essa pessoa que citei no começo: meu rosto está vermelho de tanto chorar e há escuridão em volta dos meus olhos. Você sabe de quem são essas palavras? Talvez imagine ser de alguém fraco e sem fé. Mas não. Essas palavras são de um homem de quem Deus disse: não há ninguém igual a ele na terra. Sim, estamos falando de Jó. Eu já fiz outros vídeos falando sobre ele, mas eu não me canso de falar sobre Jó, porque para mim ele é um dos maiores exemplos de como lidar com o sofrimento, exemplo de paciência, perseverança, confiança, resistência, resiliência, enfim. Jó era um homem especial. Mas ele também disse: meu rosto está vermelho de tanto chorar. Realmente, por um longo período, a vida de Jó não foi nada fácil. E talvez a vida não esteja sendo fácil para você também. Por isso, lembrar do que esse homem de Deus passou e suportou, talvez lhe ajude a ver que você também poderá resistir e suportar seus sofrimentos e manter a sua fé e confiança no Criador. Se você examinar todo o conteúdo do livro de Jó na Bíblia, você ficará perplexo com a incrível resistência desse admirável homem frente a toda sorte de sofrimento. A história de Jó conta que ele perdeu tudo. Jó perdeu todos os seus bens, ficou extremamente pobre. Junto com seus bens, ele perdeu também os seus empregados, que eram pessoas queridas para ele. Todos morreram, só restaram os que vieram lhe dar a notícia, como diz a Bíblia. E depois veio a mais triste notícia: perdeu seus filhos. Sabe quantos? 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens. Morreram todos no mesmo dia por um forte vento que fez com que a casa onde todos estavam caísse. Então, no outro dia, esse pobre pai tinha 10 caixões para enterrar seus filhos, a quem ele tanto amava. Consegue se colocar no lugar dele? Eu não consigo. Mas você que já perdeu um filho ou uma filha, talvez saiba exatamente a dor que esse homem passou. Bem, pouco tempo depois, ainda sofrendo muito com a morte dos seus filhos, Jó ainda foi atacado por uma terrível doença. A doença era tão grave que o obrigava a pensar na morte. Ele se raspava o tempo todo com um caco e ficou tão desfigurado, tão feio, que seus amigos não puderam reconhecê-lo, e conforme diz a Bíblia, eles começaram a chorar em voz alta diante daquela imagem aterrorizante. Talvez você passe por problemas da vida que também te jogam no chão, assim como Jó. Problemas financeiros, perder alguém na morte, talvez uma doença que está tirando toda a sua vontade de viver. Então, você talvez diga: por que a vida é tão difícil para mim? Talvez você pense que Deus te abandonou. Mas veja bem, Deus disse que Jó era um homem sem igual na terra, e mesmo assim passou por todo esse sofrimento. E ele também se viu desesperado,
Jó disse: que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Ele ainda disse palavras mais fortes. Conforme registrado no capítulo 7, versículo 15 e 16, ele disse: prefiro morrer sufocado a viver com esse corpo. Detesto a minha vida, não quero viver. Quanta angústia esse homem passou, quanta agonia, quanta tristeza, quanta dor. Além disso, sua esposa foi cruel e incompreensiva. Alguns de seus amigos o acusaram injustamente. Sofreu calúnias, solidão, desprezo, até das crianças. Não se esquecendo que, apesar de tudo isso, ainda tinha dentro dele aquela dor, a dor da saudade dos seus filhos queridos. Quanto sofrimento, não é mesmo? Jó ficou perdido, confuso, desesperado, deprimido. Jó fazia reclamações, lamentações, desabafos. Não há outro livro na Bíblia com tantos e sérios desabafos como o de Jó. Jó, por tudo isso, passou também por crises de fé. Todavia, o homem da terra de Uz sobreviveu a tudo isso e fazia sua pública profissão de fé. Ele disse: eu sei que o meu Redentor está vivo, mas no meu íntimo me sinto esmagado. Talvez você se sinta assim. Talvez seu coração também esteja esmagado. Nesses momentos, meu querido, minha querida, lembre-se de Jó, que apesar de tudo que passou, suportou com muita paciência, perseverança e confiança em Deus. E no final, Deus o abençoou grandemente, dando-lhe o dobro de tudo que tinha e restabelecendo sua saúde. Jó é um dos maiores modelos de perseverança e superação contido na Bíblia. É um dos mais notáveis exemplos de resistência frente às vicissitudes pelas quais o ser humano pode passar. Eu espero que você, meu querido, minha querida, sempre se lembre de Jó, esse notável homem de Deus. Lembre-se que não importa seu sofrimento, você é capaz de suportar, se manter a sua fé e sua confiança no nosso Pai Celestial. Em momentos difíceis, tenha a mesma confiança de Jó e diga como ele: eu sei que o meu Redentor está vivo. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, lhe dê forças a cada dia para suportar todas as dificuldades que essa vida nos traz. Tenha paciência, tenha calma, mantenha a sua fé e mantenha a sua confiança de que em breve Deus lhe recompensará, assim como fez com o seu servo Jó. Um bom dia para você.